E o que te fez querer sair dos bastidores? Todo mundo faz essa pergunta pra mim. E até hoje eu não consegui responder uma única coisa que tenha realmente virado a chave e falado assim pra mim, né? Um momento, uma eureka. Nossa, agora eu vou sair dos bastidores. Chegou o dia, assim, vou pisar no pau. Não foi assim. Eu acho que foi um processo lento. E é engraçado também que tem muita gente que acha que eu não saía dos bastidores por ser tímida. E eu não sou tímida, nem um pouco. Sou bastante extrovertida. Era uma criança aparecida. Eu fiz muitos anos de aula de canto, então cheguei a me apresentar, né? E eu gostava, nunca tive problema. Lá no SAP mesmo, quando eu comecei a dar cara para os vídeos de venda e tal, não tive problema. O problema da exposição para mim era porque eu comecei a perceber que os meus especialistas, assim, eu comecei a perceber o lado ruim da exposição quando eu comecei a trabalhar com os meus especialistas. Eu e o Pedro, a gente logo no começo do namoro, o Pedro não tinha comunidade Sobral. Todo mundo acha que, né, veio depois e tal. Mas não, eu vivenciei lá do lado do Pedro todo esse boom dele também. E ele adora. Mas, assim, tem um lado que eu acho muito chato, sabe? Da exposição. Então, desde a parte do haterismo, a parte de você... Não sei, as pessoas querem dizer como é que você vai viver a sua vida, né? Como é que você deve viver a sua vida. Baseada sempre no que é politicamente correto, nas compreensões que elas têm sobre si mesmas e sobre o que seria o mundo ideal. E assim, a questão também da privacidade, né? É bem complicado. Essa semana, uma pessoa bateu na porta da minha casa, sendo que eu moro num condomínio fechado, mas ela mora no mesmo condomínio que eu, porque ela viu uma prateleira, o Pedro estava fazendo nos stories, ela viu as estantes atrás dos vídeos dele, ela reconheceu por causa do antigo proprietário da casa, que ela conhecia ele, enfim, ela bateu Chocada. na porta da minha casa, falando assim, eu vi que vocês estão morando aqui As pessoas não agora. têm limite. E assim, pô, o cara levou um presente, foi super agradável, né? Mas, muito obrigada. Mas, assim... Mas é um pouco, sabe? Às vezes você tá, tipo, de pijama, entende? Você não quer falar com ninguém, você tá na sua casa, sabe? E eu não... De novo, eu entendo e eu adoro. Outro dia eu também encontrei uma pessoa, ela falou assim, eu sei que é pandemia, mas eu preciso te dar um abraço, eu posso? Eu falei, pode, claro, eu adoro, de verdade. Mas... Tem gente que é muito legal e muito carinhosa e tem muita noção de espaço. Como é o caso da sua vizinha. Mas tem gente... Ajudar, ácida, limpa aqui, Ju, limpa aqui. Mas tem gente que não. Isso sempre me deixou meio assim, sabe? Eu achava meio... Será que eu quero isso pra mim? Por exemplo, a Adri, né? Eu trabalho com a Adri, sou sócia da Adriana. A Adri, cara... sem brincadeira, eu não tô aqui rasgando seda pra ela não, à toa. Mas ela é uma das pessoas mais fortes que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muita gente. Porque uma vez, eu nunca vou me esquecer que eu tive acesso ao Instagram dela, né? E ela sofre muito com haterismo, coisa enfim, né? Site de fofoca. Tudo que ela fala é sempre, né, um big deal, assim. É sempre distorcido, é sempre manipulado de alguma maneira pra incitar ódio. Porque as pessoas não sabem o poder do X, né? Não concordo com o que essa pessoa tá falando. O que eu faço? Eu aperto o X, ela só... Não, eu tenho que... Continuar assistindo. E eu tenho que falar o que eu penso. Engraçado, as pessoas que mais... As haters, elas sempre seguem, né? Sempre sabem Elas tudo acompanham que tá tudo. acontecendo. Né? Não, é muito complicado, é muito complicado. Mas sabe qual é o problema? Elas não querem só discordar, elas querem convencer a pessoa de que a pessoa está errada. Isso é Não, e pior. elas querem se sentir, né, os baluartes da justiça e dos bons costumes e da moral, e você está errada. Aí a moral da história é que uma vez eu tive a oportunidade, eu nem gosto de ficar com o Instagram dela logado, porque é ela mesma que gosta de cuidar do Instagram dela, né? Mas uma vez eu precisei logar por um motivo X e tava vindo uma onda de haterismo porque um site de fofoca tinha feito alguma coisa, né? Cara, eram uns comentários que eu te juro, eu sou uma pessoa razoavelmente equilibrada emocionalmente, mas começou a me dar ânsia de vômito, sabe? A gente não tem noção da maldade das pessoas. A gente não tem. E quando você pega um especialista muito grande, que nem é o caso dela, e, cara, ela é uma querida, assim, sabe? Você não consegue... Eu até hoje, eu falo pra ela, como é que você não consegue... Como é que você consegue não se contaminar por isso, sabe? Porque, de duas uma, ou a pessoa, ela fica com raiva, ela quer responder, ela quer devolver esse ódio, ou ela vai se
silenciando, mudando Entrando quem na ela conchinha, é. né? Exato. Por quê? Pra se preservar, porque é o normal que qualquer pessoa, sabe, faria. Mas não, ela é uma guerreira, assim, sabe? E foi também um dos motivos pelo qual eu falei, não, ela é uma baita inspiração, assim, pra mim. Todo esse processo de exposição, pra mim, ele foi muito bem pensado por conta disso. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu tinha a colaborar, sabe? Eu tinha o que dizer, eu poderia eventualmente ajudar pessoas, porque eu não conhecia ninguém que fazia o que eu faço exatamente do jeito que eu faço há tanto tempo, e talvez eu pudesse ajudar. Foi isso, sabe? E aí eu comecei a trabalhar isso em mim e falei, bom, eu vou começar. Aí nós fomos para Madrid com o Ícaro, num evento da Hotmart. E aí eu comecei a conversar com o Ícaro, e o Ícaro também sempre teve muito perfil de profissional de bastidores. E aí eu gostava muito do estilo de escrita dele, eu sempre fiz os meus copies também, gosto muito de fazer os copies dos especialistas. Falei, cara, eu adoro o jeito como ele produz conteúdo, porque de alguma maneira ele tá ainda assim, né? Ele tem uma cara de profissional de bastidores, mas que tá no palco. Eu falei, eu acho que se bobear, eu acho que eu consigo fazer assim. E as coisas, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, o Pedro foi me estimulando também. Aí eu falei, não, acho que eu vou começar a dar umas aulas ao vivo, toda quinta-feira, 5 da tarde, no YouTube. Vamos ver se eu consigo. Eu falei, não, eu vou começar a fazer stories e vou abrir um grupo de mentoria. Primeiro eu vou ver se o que eu sei vai ajudar outras pessoas, assim, mais de perto. Validar o produto primeiro. Se bem que foi um MPV legal esse aí. Foi, né? Foi um grupo de mentoria. Eu comecei a fazer stories, aí eu falei, olha, eu vou abrir um grupo de mentoria, quem quiser arrasta pra cima e aplica. Eu não tinha nenhuma meta, porque esse é o conforto de você ter... O meu negócio principal ainda é lançar os meus especialistas, né? Eu brinco que o meu lançamento é o trabalho depois do trabalho, sabe? Não é, tipo, o meu business principal. E aí, eu falei, não, eu vou lançar aqui meu grupo de mentoria e vou me dar o luxo de escolher só as pessoas que eu quiser de verdade. Ai, gente, eu fui escolhida. Não tinha nem como não ser, né, Braulio? Vamos falar a verdade? Como que não vai aceitar a Ju? Pelo amor de Deus. Ju maravilhosa. E aí, eu coloquei um monte de gente legal no grupo e consegui ver que as pessoas de fato estavam aprendendo. Eu amei, assim, o Parabellum foi um grande divisor de águas na minha vida. E eu vi que eu realmente ajudei algumas pessoas. E foi assim que eu comecei a ter vontade de sair. Eu comecei para as aulas do YouTube, toda quinta-feira, 5 da tarde, que foi só 6 meses depois do Parabellum. Então, tudo foi com muita calma. Aí, depois que eu comecei as aulas no YouTube, eu falei, não, agora eu acho que eu tô preparada para abrir um carrinho. Eu fui abrir só depois da minha 12ª semana. Eu fiquei 3 meses gerando conteúdo. Então, foi tudo nascendo devagar. Não houve um estalo. Para responder a sua pergunta, porque eu sou muito prolixa, não houve esse estalo mágico, sabe? Eu simplesmente falei, hoje eu quero... Não foi assim. Foi devagar. Foi um amadurecimento mesmo. E hoje eu tô super confortável. Porque eu entendi o tom que eu quero dar, eu sei para quem que eu quero falar, eu sei para quem eu não quero falar, que é muito importante. Então, eu tô muito feliz. E toda quinta-feira, 5 da tarde, tem aula ao vivo no YouTube. Olha lá.